Boa tarde a todos. Esse é o curso de transferência de calor, hoje inspirados por Graciliano Ramos e também pela Secura do Cerrado do Planalto Central Brasileiro. Vamos falar de métodos de cálculo variacional, uma introdução ao cálculo variacional. Eu fiz uma pergunta há pouco, antes de iniciar a gravação: quem aqui na nossa sala de aula já teve algum contato com cálculo variacional? O Felipe falou que sim, que teve, levantou a mão agora aqui também, ó. Ele falou, eu tive sim. Ele disse, tive contato com cálculo variacional em, em elementos finitos, para vibrações, sei lá, foi isso, né, filho? E aí, o elementos finitos para vibrações, é lógico, não tem jeito de fazer elementos finitos sem ter cálculo variacional, tem que fazer, como é que fala? Você vai fazer lá a formulação fraca, cálculo variacional, Galerkin, né? Então tá lá. Quem mais? Quem mais teve algum contato aí com cálculo variacional? Deixa eu ver se o Matheus já chegou aí. Não, não chegou. O Matheus com certeza deve ter tido. Que fez física. Matheus é um colega de vocês que também é formado em física. Bom, olha, o que eu vou projetar meu quadro e vou começar a falar de cálculo variacional. Qual que é a ideia? E aí eu quero justificar um pouco isso, tá? A ideia é mostrar um pouco de cálculo variacional para vocês. Nem tudo vai estar, não, tudo vai estar ligado aos problemas que nós vamos resolver em transferência de calor, é óbvio, tá? O cálculo variacional, ele pode ser empregado, na verdade ele é empregado, tá? Em muitos contextos, na física, na matemática, tá? Ele é muito útil em muita coisa, tá? Antes de eu sair usando, vou dedicar a aula de hoje a algo que seria uma brevíssima introdução ao cálculo variacional, num ponto de vista mais da sua formulação, eu não diria meramente abstrata, mas que não está aplicada não está aplicada a elementos finitos, não está aplicada a transferência de calor, não está aplicada a nada. É o cálculo em si, resolvendo um problema geométrico. Normalmente, quando a gente faz cálculo variacional, ou cálculo variacional, quando a gente estuda cálculo, a gente resolve um problema geométrico. A gente fala, quero calcular a inclinação da reta tangente, quero calcular o ponto de máximo, o ponto de mínimo, aí usa cálculo, não é isso? Então, eu vou formular um pouco de cálculo variacional nesses termos, que seriam termos um pouco mais fundamentais. Vou chegar num resultado muito expressivo do cálculo variacional. Vou chamar a atenção de vocês para esse resultado, porque tem rebatimentos em todas as áreas da física, inclusive na mecânica. Tá? A mecânica racional, a epistemologia da mecânica, como nós estudamos, começa lá antes do Newton, Galileu, aquela turma toda estabelecendo os princípios da mecânica. Aí vem lá o Newton, passa a régua em tudo, então a gente tem a mecânica newtoniana. Mas menos de um século depois, começa a se firmar um negócio que depois ficou conhecido como a mecânica racional. Tá? E ela é a base do que hoje a gente usa para estudar vibrações, por exemplo, quando os sistemas são muito complicados, que a gente usa para formular problemas elaborados de dinâmica, para formular problemas elaborados do caos, para formular problemas de mecânica dos fluidos, para fazer métodos numéricos. Então, o cálculo variacional, ele vem a reboque, do mesmo jeito que o cálculo foi inventado para dar suporte para as leis de Newton naquela forma original. O cálculo variacional ele vem para dar suporte para uma reformulação das ideias da física e que talvez eu vá, de certa maneira, acessar aqui, pelo menos assim, filosoficamente. Então, isso aqui seria o que eu vou chamar aqui de uma introdução ao cálculo variacional. Eu não espero que você tenha muita familiaridade ou se sinta confortável ao longo da aula de hoje. Portanto, à medida que você tiver dúvida, me interrompa. Eu não quero progredir muito, mas eu quero progredir solidamente, tá? Então, olha, eu vou fazer isso. Isso aqui seria, na verdade, não seria uma introdução, seria uma brevíssima introdução, tá? Eu vou fazer isso mais ou menos pensando no que seria numa eu vou botar isso aqui em perspectiva, uma perspectiva, tá? Então, qual é o problema do cálculo? Um problema
E quando eu falo cálculo, eu estou me referindo do cálculo diferencial. Tá? Esse aqui seria um problema muito expressivo, significativo do cálculo diferencial. Na verdade, se você resolve este problema, você criou as bases do cálculo diferencial. Este problema é o seguinte: dado uma função y de x em um intervalo, ou seja, em um domínio, né? Determinar um extremo dessa função. Esse é um problema arquetípico assim, do cálculo. Ou seja, se eu te dou uma função, acha para mim um extremo. Né? Vamos botar isso em termos de uma ilustração. Né? Então, vamos supor que você tem aqui uma função. Não, eu fiz essa função tão esquisita assim. A ilustração ela tem que ser mais óbvia. Tá? Então, esse aqui seria o nosso eixo x. E esse aqui seria o nosso eixo y. Né? Aqui estão os limites dessa função a e b. A pergunta é, acho o extremo dessa função. Como é que o cálculo resolveu isso? É uma pergunta. Como que o cálculo resolveu esta pergunta? Este problema? Qual é a solução que o cálculo diferencial deu? Como que se resolve esse problema? Estou perguntando, não é retórica. Cálculo da derivada. Quem que falou? I igual a zero. I igual a zero. O que ele falou foi que dy, dx, tem que ser zero no extremo. Tem não, né? Né? No extremo. O cálculo ainda foi mais longe, ele consegue dizer claramente se isso é um ponto de máximo ou se é um ponto de mínimo. Né? Como é que ele decide se isso é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Se a derivada segunda é positiva, isso é o quê? É mínimo. Ctrl Z. Derivada segunda é positiva, isso é ponto de mínimo. Se a derivada segunda é negativa, é ponto de máximo. Tá bom? Agora eu vou fazer outra pergunta, tá? Vou fazer outra pergunta, um outro problema. Então, o problema básico ou o problema fundamental do cálculo variacional, tá? Seria o seguinte: eu escrevi isso aqui. Seria o seguinte: eu vou primeiro falar, depois eu vou escrever, tá? Você pode imaginar que agora, entre aqueles intervalos, A e B, você vai integrar essa função y. Você vai integrar uma função. Tá? A pergunta... E aí você tem uma função que, na verdade, é o integrando. Quer dizer o seguinte, imagine o seguinte problema. Você vai integrar entre A e B a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado dy, ou dx. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o valor dessa integral definida, o valor de uma integral definida depende da função que está lá dentro da integral. Então, se você tem uma integral definida entre dois pontos, ou seja, ela dá um número,
esse número, o valor desta integral, depende, obviamente, da função que está lá dentro daquele integrando. A pergunta fundamental do cálculo variacional é o seguinte: qual é a função que você põe no integrando que chega num extremo daquela integral? Então, se por um lado o cálculo diferencial determina o ponto onde uma função está no máximo ou mínimo, o cálculo variacional determina a função onde uma integral, onde uma certa integral está no seu máximo ou no seu mínimo. Entendeu a diferença? O cálculo diferencial determina o ponto onde uma função encontra o seu máximo ou o seu mínimo, o seu extremo. O cálculo variacional determina a função que resulta no extremo de uma integral desta própria função. Tá? Ou, na verdade, de um integrando composto por esta função. Então, eu vou escrever isso aqui de duas formas diferentes. Tá? Primeira seria assim: determinar, problema fundamental, determinar a função y de x em uma, que é em uma integral definida que resulta em um extremo dessa integral. Tá? A melhor maneira da gente, sabe, sacar isso é fazer um exemplo de problema. Assim como eu fiz esse desenho aqui, ó, né? Aqui, esse aqui seria um problema. Eu dou uma f, o extremo está aqui. Você vai achar esse valor aqui, o valor da f, naquele extremo. Vai achar o par ordenado. Tá? Então, agora é o seguinte, ó. Vamos imaginar assim que eu tenho meu par ordenado aqui, ó. Tá? Tá aqui. E aí eu pego dois pontos e entre esses dois pontos eu vou passar uma linha qualquer aqui. Esse ponto aqui começou em A. Aqui esse ponto tem abscissa A e esse tem abscissa B. Isso aqui é o eixo X, tá? E suponhamos que essa aqui, vamos dizer, é a função, é uma função qualquer y de x. É uma função qualquer y de x. Eu não sei se você se lembra, como é que eu faria para calcular? Como é que eu faria para calcular o comprimento dessa curva? Você lembra como é que calcula o comprimento de uma curva? É integral de linha, né? Mas como está no plano, Arthur, a gente consegue botar a mão assim nessa integral de linha, tá? É lógico, né? Você podia falar que é a integral no comprimento do ds, onde o ds é o parâmetro comprimento de arco, né? Você pode falar isso, né? Era a raiz integral da raiz de 1 mais y', né? Algo É assim. isso, é isso. Mas na verdade é essa integral aqui, ó, né? Que o Arthur falou aí. Se eu fosse calcular esse comprimento, ela é essa integral. Mas se você, eu vou puxar uma coisa aqui embaixo. Se você pegar um DSzinho qualquer, sei lá, vou pegar a contra cor aqui. Se você pegar um DS aqui assim, suponha que isso aqui é um DS. Né? Na hora que você pega o DS, que eu vou trazer ele para cá, tá? Ele é diferencial, né? Então, aqui desse lado aqui tem um DY e aqui tem um DX. Olha que legal. DY e aqui tem um DX, né? Que tem uma coisa que até que eu queria falar para você. A gente, se
as distâncias no nosso domínio, no nosso universo. Se a distância do universo for medida de tal maneira que num triângulo ds ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado, porque isso aqui é um si. Isso aqui é chamada métrica do espaço, não sei se você já... Ou seja, como que você calcula a distância entre dois pontos? Se você usa o teorema de Pitágoras para calcular a distância entre dois pontos, quer dizer que esse espaço onde você usa o teorema de Pitágoras, ele chama espaço euclidiano. E nesse espaço aí você está calculando a distância entre dois pontos assim. Não é em todo espaço que a distância entre dois pontos é calculada assim. Tá? Não é em todo espaço que a distância entre dois pontos é calculada assim. Vou te dar um exemplo. Vou pegar minha xícara, que está vazia. Aí eu boto os pontos são só em cima da xícara. Você fala um ponto aqui e outro ponto acolá. Como é que eu faço? O DS vai ser exatamente aquilo lá? Não vai, porque na verdade o seu DS tem que caber, tem que estar em cima dessa superfície aqui. Ó. Então aquela lei fica diferente. Certo? Mesma coisa vale para a esfera, mesma coisa vale para um monte de coisa, vale para o universo relativístico, por exemplo. Né? Então, mas vamos supor que a gente está aqui no plano, né, no plano euclidiano, então o ds mede assim, de maneira que você também pode botar o ds assim, ó, se você botar o dx em evidência, aqui, né, ele vai ficar como? Vai aparecer 1 mais dy dx ao quadrado, eu botei dx ao quadrado em evidência e tirei a raiz quadrada, tá? E tirei a raiz quadrada. Vê se você entendeu isso aqui que eu fiz. A única coisa que eu fiz, eu botei dx em evidência, tiro ele e tirei a raiz quadrada. O dx sai da raiz quadrada e aqui dentro fica esse negócio. Então, claramente a gente vê que esse ds é aquilo que o Felipe falou ali, que seria a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, dx. Aí aquela integral ali pode ficar facilmente escrita desse jeito aqui, ó. Porque agora o meu parâmetro é x, então eu posso falar que ela é uma integral que vai de a até b, tá certo? De quem? Da raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dx. Então isso aqui é o comprimento dessa curva y aí. Se você der conta de calcular essa integral, se eu te dou essa curva y, tipo, se essa curva y aí for o x ao quadrado, mais x ao quadrado, tá? Aí você calcula a derivada do x ao quadrado, ela é 2x, eleva ao quadrado, 4x, você calcula a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado, dx, se você conseguir calcular essa integral, você calcula o comprimento da parábola, tá? Bico, vai lá e calcula. Dúvidas aqui? Não, né? Então, esse aqui é o comprimento. Aí tem uma pergunta, então. Uma pergunta que você pergunta. É uma pergunta do cálculo variacional. Pergunta. Qual é a função y? Opa, Ctrl Z. Que minimiza o comprimento. Professor, Oi. essa função precisa ser contínua, né? Porque senão ia explodir para infinito e tudo Precisa. mais. Essa função é assim, eu já estou assumindo todas essas questões aí associadas à continuidade e tudo, tá? Ei, Brasil, deixa eu te falar, eu estou dando aula, eu te ligo quando eu acabar. Tá, tá bom então. Valeu. Tá bom, valeu. Um abraço, tchau. Epa, foi mal. Então, olha só, vai vendo. É... Caraca, será que eu estava nessa? Ah, não, estava na área suplente. Então, a minha pergunta, eu quero minimizar essa função. Minimizar
é encontrar um extremo dessa função. Tá? Nesse caso, eu sei que eu vou minimizar e não maximizar. O cálculo variacional também é capaz de dar um critério para determinar se aquilo é um ponto de máxima ou de mínimo. Só que esse critério não vai ser prontamente fácil. Seria um cálculo variacional 2, tá? Uma introdução não tão breve assim. Mas aqui é óbvio, porque deve ter uma curva, eu posso mudar a curva. Eu posso pegar uma curva verde aqui, né? Sei lá, essa aqui. A brincadeira ela tem que sair do mesmo e chegar no mesmo ponto, né? Então, a pergunta é quem é o y? A função y de x é que é a incógnita aqui no cálculo variacional. Eu quero, neste exemplo que eu estou dando a vocês, tá certo? A incógnita é uma função, tá? Na verdade, em todos os casos do cálculo variacional, a incógnita é uma função. Tá bom? Estão indo bem? Vocês estão entendendo? Tá entendendo? Então, olha só. A gente vai acabar resolvendo esse problema aqui. Eu vou deixar um problema para vocês. Vocês testarem a mesma coisa. A gente vai acabar resolvendo esse aqui, tá? Muito bem. Então, em geral, né, de uma forma mais geral, a gente pode reformular a pergunta assim. Seja I, isso vai ser o funcional, tá? O que é o funcional? O funcional é uma certa integral. É a integral entre dois pontos, A e B, de uma f, que é de x, que é de y, que pode ser de y', pode ter outras derivadas aqui também, tá? A gente para no y', porque isso aqui veio da mecânica. A mecânica só precisava conhecer a posição e a velocidade. É a única coisa que a mecânica precisa conhecer para descrever um objeto, um sistema dinâmico. Na mecânica, para descrever um sistema dinâmico, você precisa de duas coordenadas, a posição e a velocidade, o momento linear, né? Então, olha só, está aqui, dx, tá bom? Obviamente, o valor de y aqui é uma y de x. Observe que y é uma y de x, então, de certa maneira, f é uma função implícita de x, porque ela depende de x, mas ela não depende explicitamente apenas de x. Ela pode ter uma parte explícita de x, mas no resto ela depende implicitamente de x naquilo que ela depende de y e de y', tá? Então, no nosso exemplo que eu lhes dei, no nosso exemplo, quem era a nossa f? O nosso exemplo, a f que participava da brincadeira, a f de y e y', era a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Isso é que era f. No caso, ela não aparecia explicitamente nela nem o y, nem o x, né? Mas é ela que faz este papel no nosso. Quem no exemplo faz o papel da f é este integrando aí, essa raiz quadrada. Tá claro? Vou botar alguns nomes aí, tá certo? O nome desse camarada aqui, ó, é funcional. Só para a gente poder se comunicar. Infelizmente, a comunicação aqui, ela às vezes é confusa. Às vezes, isso aqui também é chamado de ou funcional. Também pode ser. Às vezes, chamado de funcional também. O que eu estou falando para vocês não ela é o que é mais ou menos na vida real, infelizmente. Se você pegar um livro-texto, às vezes ele vai falar funcional e está se referindo ao I. Em outro, você pega um paper e ele fala de funcional e está se referindo ao F. Que são coisas assim, mais ou menos, muito interligadas, tá? Então, é isso. Então, se I é isso, qual é a pergunta? Que é como que a gente pode, seja I esse negócio? Então, o problema é determinar y de x
tal que, logicamente, y de x. Aí ele tem que estar definido entre A e B, ser contínuo entre A e B, aí a derivada tem que existir entre A e B, por isso que aquela é uma f de x, y, y', porque todo mundo tem que existir aí, tá? Tá tudo mais ou menos embutido, essa continuidade e suavidade, pelo menos na C1. Então, determinar que y de x tal que e admita assuma valor extremo. É isso. Beleza? Legal. Então, olha que interessante isso aqui. Vai vendo. Olha que interessante. Então, vamos dar a resposta para essa pergunta. A gente vai ver como essa resposta fica tão parecida, certo? Como é que fala? Aquilo que o cálculo faz, tá? Então, olha só. Quer dizer, começa a aparecer, termina diferente. Isso que é legal. Suponha, então vamos responder isso, tá? Então, de novo, tá aqui o nosso I igual a integral de A até B de uma f de x, y dx, né? Então, suponha que y seja já... Esse aqui é mais bonito hoje. Tá igual. Suponha que y seja já a função que acerta. Então, eu vou fazer aqui uma regrinha aqui. Opa, botei aqui. Fechei, tá? Então, suponha que isso aqui acontece, ó. Sei lá. Tá? Então, essa aqui... Espera aí, galera. Essas coisas aqui, mas tem pouco espaço. Pronto. Beleza. Ó, então, isso aqui, ó, é a y, tá? Eu vou fazer... Esse aqui é o ponto A. Tô enrolado hoje, hein? Tô ruim. Tô mal. Tô mal. Devia ter ficado só no Vidas Secas. Vamos lá. Pegar aqui. Opa, peguei. Aqui, puxa. Aqui é o A, que é o B. E essa aqui é a nossa Y mesmo, tá? Y que minimiza. I. Então, eu estou assumindo que ela é a solução, só para você, tá? O que é uma função que, em geral, que não minimiza, mas que está nas vizinhanças de I, digamos assim, tá? Ou seja, uma função, digamos assim, sei lá, G, que não é a correta. Ela vai ser alguma coisa que anda diferente aqui, mas ela tem que começar e terminar no mesmo ponto. Então, isso é importante. Tá bom? Então, tá aqui a nossa função, que é a outra. Ela é diferente. Então, nesse caso, o que eu vou falar? Eu vou falar que esse ponto aqui, ó, que é um ponto qualquer, que esse tamanho aqui é, na verdade, a y de x, ó, que bate bem aqui no x qualquer. Então, isso aqui é o y de x, mais uma certa função que multiplica um parâmetro pequeno, ou um parâmetro, na verdade. O que eu estou querendo dizer? Esse epsilon delta x, não, ó, mandei mal aqui numa coisa. Eu vou apagar um pedaço aqui. Muito cuidado. Tá? O que acontece? Esse ponto aqui, ó, perdão, é que é isso. Tá? Esse tamanho aqui, ó, é epsilon vezes eta.
É a distância, entendeu? Essa aqui é uma das funções possíveis, uma função que está, essa de cima aqui, ela está definida. Vou botar outra cor para ela. Ela está definida entre os pontos A e B. Ou seja, digamos assim, ela é uma função da família das funções aceitáveis, né, como candidata a minimizadora ou maximizadora aí do nosso problema, tá? Só que ela não é a candidata correta, ela não é a y, ela é diferente. A diferença entre ela, entre a função verde e a y, é o epsilon de eta. Observa uma coisa, como a função, essa aqui, você poderia até dar um nome para ela, falar que ela é a função g, se você quisesse, tá? Ela seria uma g aqui, mas a gente não vai precisar disso. Como a g tem que começar no mesmo ponto que a, que y começa, e terminar no mesmo ponto que y, nos dois extremos, o eta, essa funçãozinha eta, tem que valer zero. A função eta em A e em B vale zero. Então, na verdade, se você pegar só a curva verde, ele pegou aquele ali. Deixa eu ver o que ele faz. Ó, se eu pegar só a curva verde e colasse ela, ela tinha que começar aqui. Ah, não. Aqui eu tenho que fazer um negócio estranho aqui. Peraí. Aqui, isso. Exclui esse negócio. Não adianta querer fazer assim. Não é só a curva verde, porque a curva verde está multiplicada pelo epsilon. Né? Quem importa é aqui, ó. Eu vou fazer de amarelo. É a. Isso aqui é muito importante. A função eta sozinha começa e termina no zero. Porque se ela não começasse e terminava no zero, a g não começava no mesmo ponto que y e não terminava no mesmo ponto aqui. Isso tem que estar cristalino na cabeça de você. Se você não entendeu isso aqui, você tem que me parar agora. Eu vou até mudar a cor aqui desse negócio enquanto você pensa, tá? Porque eu quero saber se isso está claro e evidente para você. Que esse cara aqui é uma eta de x que começa em zero, ou seja, eta de A é igual a eta de B, que é igual a zero. Isso para que g de A seja igual a y de A e g de B seja igual a y de B. Tá claro isso para você ou não? Ótimo, tá? Se isso tá claro, ótimo. Para mim Então, ficou claro isso, professor. Só não entendi ainda por que que o y de A e o y de B tem que estar sempre no mesmo ponto. Meio que não tá escrito isso nos enunciados. não, mas y de A e y de B não tem que estar sempre no mesmo ponto, não. Como assim? Não, é não? O y de A e o y de B estão sempre no mesmo ponto, né? E o g de A e o g de B tá no mesmo ponto que y de A e y de B. Ah, não, exatamente. O que eu quero é o seguinte. Ah, entendi. Você está falando por que eu estou forçando a condição natural. Ah, entendi. Você tem razão. Você tem razão, ô Arthur. Num segundo momento, eu podia relaxar essa condição se eu quisesse. Ah, Tá? tá. Entendi, Poderia beleza. relaxar essa condição. Tá? Isso aqui seria chamada condição natural. Tá bom? Tá certo. Mas eu quero fazer em um problema que está fixo entre dois pontos, eu quero escolher na família de funções que está ali. E Na que passa por verdade, esses isso dois tem. pontos, entendi. Na verdade, o que acontece é o seguinte: Então eu não é só estou. qualquer função, né? Tem que ser a função que passe por esses dois pontos, né? Lógico, na verdade, a função ela tem que passar pelos dois pontos, entendendo o ponto não apenas como a coordenada x do ponto, mas como a coordenada x, y, Sim. z, todas Tá, elas. Tá? entendi. É como se, na verdade, Arthur, esses dois pontos fossem os vinculantes do espaço de possibilidades da minha busca. Tá? Os problemas podem ser ampliados de maneira que eu tenho outros. Por exemplo, eu podia mudar, eu podia fixar um ponto, e aí é formular de novo a equação que a gente vai chegar aqui, e deixar, por exemplo, aqui uma reta aqui, como se ela pudesse subir e descer. Você entendeu? Entendi. Poderia fazer De isso primeiro também. eu imaginei que fosse isso, mas Não, não. Certo. Aqui eu estou querendo formular assim, tá? Foi bem colocado, porque isso não é uma obrigação geral.
tá? Isso aqui é para eu chegar no resultado que eu quero chegar aqui, que é o mais significativo. Todos os outros depois são, digamos assim, derivações desse resultado, tá? Perfeito, professor. Beleza. Então, olha só, repare. Você, com a definição da G agora, você poderia pensar numa I, que ela vai ser o quê? Ela vai de A até B. Isso aqui vai ser a F, que é de X. Ao invés de ser de Y, ela vai ser de Y mais epsilon eta. Em vez de ser de Y', ou vai ser de Y' mais epsilon eta'. E tudo isso aqui é dx. Tá comigo aí? Ótimo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu fiz esse aqui é o valor de uma função, é o i de algum g, que não necessariamente é a resposta do nosso problema. Ele não necessariamente é a resposta do nosso problema. Na verdade, ele só vai ser a resposta do nosso problema quando a g for igual a y, ou seja, quando o epsilon for igual a zero. Tá? Então, na verdade, isso aqui pode ser interpretado como uma I de epsilon, porque se você mudar o valor de epsilon, ela muda o valor da integral. Então, nesse aspecto, aqui, como eu tenho o I de epsilon é uma função de uma única variável, eu posso usar um resultado que eu conheço do cálculo. Tá? O resultado que eu conheço do cálculo é o seguinte: no ponto de máximo, e onde é o ponto de máximo, ou ponto de extremo, perdão? No ponto de extremo, o ponto de extremo é em epsilon igual a zero. Então o que eu estou dizendo aqui? Ó? No ponto de extremo, eu prefiro dizer só assim, ó. No ponto não, prefiro dizer no extremo. No extremo, o que acontece? Já que I é uma função de E aqui. Eu sei que DI, DE não, de epsilon, né? É igual a zero. Porque é um resultado do cálculo diferencial. No extremo, a derivada é nula. Então, o que eu estou usando aqui? Eu peguei uma função qualquer, G, escrita nas vizinhanças de Y. Tá certo? Parametrizei essa G em termos de um parâmetro epsilon, e eu tenho certeza que o I, como por hipótese, y, por construção, y é a solução do problema, eu sei que a derivada de I em relação a E é igual a zero se o E for igual a zero. Porque em E igual a zero, a F vai chegar na F de Y', que é, por construção do nosso problema, a solução. Tudo bem? Tá comigo aí? Professor, então a gente tem que derivar o funcional em relação a epsilon e fazer a imposição de que epsilon seja igual a zero. Perfeitamente, é isso aí. É isso aí. Assim, mecanicamente é isso que eu vou fazer, mas eu quero que você entenda o porquê de eu estar fazendo isso. Estou fazendo isso porque, primeiro, na nossa proposição do problema, o y é a função que chega no extremo do funcional. Se ela é a função que chega no extremo do funcional, é este cara aqui admite derivada nula em relação a epsilon quando epsilon é zero. Porque quando epsilon é zero, quem está aqui é y e não g. Tá? Então, observando isso, o que eu vou fazer? Portanto, eu vou fazer d de epsilon da integral de a até b de f de x. Cuidado, hein, que aqui é y mais epsilon eta, y' mais epsilon eta' dx. Tá? E eu sei que isso aqui tem que ser igual a zero. É quando epsilon é zero, tá? Então eu vou continuar daqui, ó. Tá?
Como é que é essa derivada, hein? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque a derivada em relação a epsilon, a função f depende de epsilon na segunda variável e na terceira variável, tá bom? Então, essa derivada a gente usa, tipo, o cálculo 3 para calcular, né? Isso que vai ser a integral de A até B. Eu estou botando a derivada lá dentro, certo? Então, eu vou colocar, vai. Por que que eu posso colocar essa derivada? Quais são as condições que me permitem colocar essa derivada aqui dentro? Na verdade, a condição que eu tenho que obedecer é a continuidade e suavidade, pelo menos até a primeira derivada de tudo que tiver aí, né? Botei a derivada para dentro, tá? Agora sim, como é que vai ser essa derivada? Olha que interessante, se você não se lembra, tá? De A até B, tá bom? É a derivada total, é a derivada total, no fundo. Ela é um tipo de derivada total, você vai estar tomando o diferencial, tá? Então, quem que vai ser? Vai ser assim. Eu vou fazer ela até completa, que é para você entender assim mecanicamente, tá? É sempre assim, ó, você faz assim, você faz df de essa primeira variável, que é o dx, e aí você multiplica por dx dy, mais df, aí vezes a segunda variável. Quem é a segunda variável? É, na verdade, y mais epsilon eta. Tá certo? Quem está aqui na segunda variável é y, mas é o g, tá? Você podia botar g, se você quisesse. Mas seria df dg deta. Então, eu vou escrever aqui, assim, quem é o dg deta? É d de y mais eta, epsilon eta. Eu falei dg deta, mas é dg de epsilon, desculpa. Que é sempre de epsilon aqui. E o último, mais df aí quem é a variável? Aquela coisa toda, y' mais epsilon eta linha, de quem? Me ajude alguém aí. É dy' mais epsilon de eta linha, de epsilon. Todo esse integrando aqui, dx. Continuar. Dúvidas? Pode falar. Professor, não teria uma regra da cadeia para colocar mais um termo no y, tipo... não sei se acho que posso estar viajando. Eu Esquece. estou usando a regra da cadeia, porque eu faço a derivada em relação a x, depois x em relação ao parâmetro que eu quero derivar. Só que aí, olha só, x não depende de epsilon. Então, essa derivada é zero. X não depende de epsilon. Y mais epsilon eta depende de epsilon. Quanto é que dá essa derivada? Dá o eta. Eta. Eta, só eta. O y' mais epsilon eta' também depende de eta. Quanto é que dá essa derivada? Eta linha. Eta'. Tá? Então, o que sobrou aqui desse negócio? Na verdade, sobrou a integral de A até B. Primeiro termo não tem, sobrou df d de y mais epsilon eta, vezes eta, mais df de y' mais epsilon eta', que multiplica eta', tudo isso dx, tá? Só que o que é que a gente sabe? Tá certo? Isso aqui, lembra, o que é isso aqui? Onde é que começou essa igualdade aqui? Começou na derivada. Começou na derivada, DI. Poderia até apagar aqui para ficar melhor. Começou no DI. Esse aqui é o DI de epsilon. Começou aqui. E o que é que eu sei dessa derivada? Mas, eu vou até escrever aqui, ó. Mas em epsilon igual a zero, DI de epsilon é zero. Não é isso que a gente viu?
Então, se você tomar epsilon igual a zero, como é que fica essa integral em epsilon? Portanto, isso aqui fica assim, integral de A até B, de df dy vezes eta, mais df dy' vezes eta'. Tudo isso integrado na dx. E lembra, esse cara é a derivada do funcional. Essa integral que eu coloquei aqui é a derivada do funcional. Então, quer dizer, eu tomei epsilon igual a zero, eu já sei quanto que vale essa derivada. Ela vale zero. Ficou claro ou não? Até aqui estamos indo bem? Porque aqui a gente já está quase lá. A gente já está quase lá. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Olha que interessante aqui. Tá? Vou fazer aqui uma observação. Uma observação, tá? Você está todo mundo comigo? Então, aqui tem uma observação que eu queria fazer, que ela é importante no cálculo variacional, tá? Essa integral da soma é a soma das integrais. Eu posso pegar a integral de A até B. Aqui está aparecendo, olha, esse eta'. Eta é uma função só de x. Como eta é uma função só de x, a gente fica muito interessado em olhar isso aqui, ó. Porque, em geral, quando tem uma função só de x dentro de uma integral dx, né, ela é fácil da gente mexer com ela. Tá? Eu posso usar aqui a regra do produto de integração. Na verdade, esse negócio da regra do produto está sempre aparecendo no cálculo variacional, né? E, às vezes, ou a gente usa a regra do produto, ou a gente usa o teorema de Gauss da divergência, que eu posso dizer para vocês que é a mesma coisa. Então, olha só o que é a regra do produto aqui, tá? Se você não se lembra da regra do produto, eu vou puxá-la aqui do lado, que seria integração por partes, né? Isso chama integração por partes, o pessoal chama, né? E assim, se você pegar duas funções f e g e derivar, isso aqui dá f'G mais g'F. Então, se você isolar qualquer uma delas, você pega assim, uma para chamar de f', outra para chamar de g, isso aqui é fg' menos g'F. E aí, se você integra isso em x, né? Isso aqui vai ficar assim, a integral de f'G dx, a integral dela com a derivada é ela mesma, então fica f vezes g avaliado nos limites de integração, menos a integral de g'F. Na verdade, a regra de integração por partes, ela não resolve a integral, ela só muda a integral de jeito, né? Mas, às vezes, ela é muito profícua. Então, olha só, o que você tem que fazer é escolher alguém aqui para chamar de f'. E aí, quando já aparece a derivada, é muito fácil fazer isso, né? Esse aqui, ó, vai ser o seu f'. Se esse é o seu f', esse aqui é o seu g. Então, como é que fica sendo a integral? É só você olhar para cá, ó, f'g é igual a f vezes g, tá certo? Então, vamos lá. Quem é o f? Se f' é deta dx, o f é só eta. Até escrever. Portanto, f é igual a eta, que já está derivado ali. Então, isso aqui fica sendo quem? Fica sendo assim, ó, df dy' vezes eta avaliado nos limites de integração. E olha que legal, hein? Esses limites de integração, quanto é que valem nesse caso particular que a gente está tratando, né? E aí, menos a integral de A até B, de G' tem que derivar o G, só que aqui essa derivada que aparece aqui, ó, tem que derivar o G, só que essa derivada linha aqui é só em relação a X. Nessa integral em relação a X não está fazendo isso. Então, eu vou derivar f'Y' em relação a X. Tá? Então, isso vai ser assim, um D dx de df dy'. Tudo isso
A vezes eta, claro, não esquece. Vezes eta dx. Pronto, tá lá. Você se lembra que eu te falei que o eta em A e em B, a função eta, era identicamente nula? Né? Então, quer dizer, essa história que eu puxei aqui no começo, né? O eta de A igual ao eta de B, que é zero. Olha, aqui isso passa a ser muito útil, né? Porque essa parte que sobra aqui, ó, é zero. Arthur, se eu não puder, ou se eu não fizer aquela hipótese numa ponta, na outra, ou nas duas, eu não posso levar isso a zero, e isso vai continuar na minha formulação variacional. Tá? É perfeitamente possível, tá bom? Mas, enfim, feita essa observação, eu vou simplesmente, então, voltar, né? Vou substituir essa integral aqui, ó, a integral de f, y', eta' dx, por menos a integral de d dx de df dy' vezes eta. Aí ficou muito interessante porque o eta vai estar multiplicando tanto o primeiro termo aqui, ó, como o segundo termo, a função eta. Aqui aparece eta e eta'. Só que do outro jeito, né, quando eu fiz essa integração por partes, aqui dentro vai aparecer só o eta. Né? Então, o que sobra no final? Acho que eu tenho que fazer, sei lá. Portanto, a integral de A até B. Vou abrir um colchete. Vou botar o primeiro. df, dy. Esse está multiplicado pelo eta já. Menos d dx de df, dy'. Tudo isso que multiplica eta de x. dx. Tudo isso tem que ser igual a zero. Tá comigo ou não? Tá acompanhando aí? Quem está acompanhando, levanta a mão. A mãozinha aí do negócio. Se você tem alguma dúvida, pode falar. Beleza, pode baixar. Aí, pessoal, tem uma outra coisa que eu já vou importar isso aqui, que nós vamos usar esse conceito aqui outra vez. Tá? Esse conceito que eu vou usar aqui, a gente vai usar outras vezes, que é o conceito de ortogonalidade entre duas funções. Tá? Entre duas funções. Então, vou fazer uma observação aqui, outra. Tá? Sabe, nós podemos tratar as funções como nós tratamos os vetores. Nós podemos entender as funções como nós entendemos os vetores, nos espaços vetoriais. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Nós podemos imaginar uma família de funções, né? A gente podia pegar, se será um espaço S, vou chamar aqui. O que seria esse espaço S maiúsculo assim? Eles seriam várias funções. Eu vou chamar assim, ó, f1 de x, f1 de x, f2 de x, f3 de x, até fn de x. Esse n podia ir para infinito? Podia ser um espaço de dimensão infinita. Tá? Nós podemos colocar algumas restrições nessas funções. Tá? Em geral, são colocadas restrições como continuidade, como diferenciabilidade, pelo menos na primeira derivada. Então, a gente pode falar, olha, só vale colocar funções que são contínuas e deriváveis. Tá? E a outra coisa, a gente pode falar também que todas as f's, elas aplicam desde o intervalo A até B, ou seja, elas estão definidas no intervalo de A até B, e o contradomínio, a imagem delas é real, o contradomínio é real. Ou seja, estou falando todas essas funções f, i aí, ó,
Tá? Todas essas funções, elas começam no mesmo lugar e terminam no mesmo lugar. Tá? Estão definidas nesse domínio. Bom? Por que eu estou te falando? Como que é assim que a gente pode entender isso como um espaço? Tá? Como vetores? Porque tem várias funções que a gente fazia lá nos espaços vetoriais, várias operações, perdão. Tá? Por exemplo, a gente pode falar que existe uma certa G, que é uma combinação linear das Fs. Combinação linear das Fs. Vai fazer o somatório de I igual a 1 até N, de um monte de constante Ci vezes Fi de X. Ou seja, G aqui é G mais G de X, só que ela pode ser composta por uma combinação linear, tá? Então, isso aqui seria o quê? Combinação linear. A gente pode fazer produto por escalar. Vou botar aqui G de X. A gente pode fazer produto por escalar. Ou seja, posso falar, eu posso dizer assim, que está definido isso, né? Eu posso pegar alfa vezes duas Fs quaisquer desse espaço, Fi mais Fj, e ver que isso aqui dá alfa Fi mais alfa Fj. Está valendo, olha só, você vai ver que dá certo se as funções forem reais, né? A gente podia falar, será que existe o elemento nulo? Não, mas aí para isso tem que ter uma coisa. Aí tem uma pergunta não. Lá nos espaços vetoriais sempre tinha um negócio chamado produto escalar. O produto escalar ele tem uma propriedade fundamental. Uma propriedade fundamental. Qual que é? Você toma um produto escalar entre dois elementos do seu espaço e ele dá sempre um número, um escalar. É por isso que ele é chamado produto escalar. Esse negócio tem que resultar num escalar. Tá? O produto escalar é isso, produto interno. Tá? Às vezes a gente bota um pontinho, às vezes a gente bota assim, ó, né? Pega assim uma G por uma H, né? Que pertençam ao nosso espaço. Né? Pertencer ao espaço significa que tanto a G como a H podem ser escritas como combinação linear das funções de base lá do S. Tá bom? E aí, como é que a gente faz para definir um espaço? Como é que eu faço para uma função resultar num número? Que operação é essa que eu vou fazer? Né? A galera definiu essa operação como integral. Você faz a integral no domínio das funções de A até B, de G vezes H vezes dx. Observe, isso aqui dá um número. Isso aqui dá um número. Né? A integral ela é cheia de propriedades bacanas. Por exemplo, se você fizer, olha que interessante. Se você fizer assim, ó, G produto escalar com H mais W, aí quando você botar isso dentro da integral, vai dar G vezes W, G vezes H, isso aqui vai dar G vezes H mais G vezes W, que é uma das propriedades do produto escalar. Outra propriedade do produto escalar que esse negócio obedece é que G vezes H é igual a H vezes G. Demonstra aí, mas é muito fácil, né? Não importa a ordem do produto dentro dessa integral aqui. Vai dar a mesma coisa, não é isso? Então, isso aqui dá certo. O que mais? Se multiplicar por um alfa. Se você tem assim, se você tem alfa, que é um escalar, vezes g de x, que multiplica h, eu estou botando x aqui só porque o alfa não é um número, tá? Isso aqui, faz as contas, você vai ver. Isso é a mesma coisa que g de x vezes alfa h de x, que é a mesma coisa que alfa vezes g de x h de x. É muito interessante, tá? E com o produto escalar entre dois vetores de um espaço, tá? Nós podemos definir uma coisa chamada ortogonalidade.
Quando que dois vetores são ortogonais? Quando a integral entre eles anula. Quando o produto escalar entre eles é nulo, né? Então, o que é ortogonalidade? Se você pegar uma G vezes uma H e isso for igual a zero, tá? Se isso for igual a zero, então G e H são ortogonais, tá? E aí tem uma outra coisa. Existe um vetor que é ortogonal a todos os vetores do espaço. Que vetor é esse? Vetor nulo. Nulo? O vetor nulo. No nosso caso, que vetor seria esse? Função constante igual a zero. Zero. Porque você mete zero lá na integral, não importa que função você vai colocar. Tá beleza? Mas ele é ortogonal. Isso aqui foi um papozinho de álgebra, né? Álgebra linear, introdução à álgebra linear, ortogonalidade, pessoal. A gente vai usar essas ideias aqui de novo. Tá? Essas ideias são muito gerais e nós vamos usar de novo. Tá? Mas por que eu chamei a sua atenção para isso? Voltando ao nosso problema aqui, o eta é qualquer função que começa no zero e termina no zero. Função eta é qualquer função. Tá? Contínua, coisa e tal. E ele está sendo multiplicado. E o que é isso aqui? É como se fosse o produto entre duas funções. Esse cara aqui, não sei se você consegue ver, isso aqui é o produto dessa função, que é uma coisa aqui entre colchetes, que é uma certa função zona, vezes eta. Na verdade, o que isso aqui está dizendo para nós é que tem uma certa função aqui, eu não vou escrever nada que vai ficar muito grande, que vezes eta é zero. Ou seja, eu já sei que isso que eu botei esse colchete aqui embaixo é ortogonal a eta. Certo? Então eu vou até escrever isso aqui é ortogonal a eta. Tá comigo ou não? Só que acontece que eta é qualquer função que definida entre A e B, que começa em zero e termina em zero. É qualquer função que definida entre A e B. Ou seja, esse vetor que é ortogonal a eta é, na verdade, ortogonal a qualquer vetor ali que definido entre A e B. Portanto, que vetor é esse? O vetor nulo. Portanto, df dy menos ddx df dy' é igual a zero. Tá? Por quê? Porque como eta é uma função geral, existem infinitas funções eta que satisfazem as condições que nós impusemos a ele. O produto escalar disso que está entre colchete e eta é zero sempre, não importa o eta. Portanto, este camarada entre colchetes, obrigatoriamente, é o vetor nulo desse espaço de funções, ou seja, ele é o zero. Tá? Eu não estou aqui usando o lema da localização, porque A e B estão fixos. Eu estou usando um outro princípio. Eu estou usando o princípio da ortogonalidade entre essa função e eta. Porque eu não estou falando que o integrando inteiro é nulo. Eu estou falando que uma parte do integrando é nula, que é mais forte do que falar que o integrando inteiro é nulo. Todo mundo entendeu? Alguém na sala sabe o nome dessa equação? Equação de Lagrange, né? Boa, garoto. Isso aqui é a equação, é a tão celebrada equação de Euler-Lagrange. Tá? E o que ela faz?
ela minimiza o funcional, tá? Então, a função y, ou as funções, né? Mas eu vou escrever aqui, a função y de x, que satisfaz a equação de Euler-Lagrange, satisfaz ou minimiza a função. Essa aqui é a equação principal da mecânica clássica. Não, principal não. É a equação que funda a mecânica clássica. A principal deve ser a equação de Hamilton-Jacobi. Mas essa aqui é a equação fundadora da mecânica clássica. Tá? Vou mostrar como é que se usa. Mas eu quero saber se tem alguma dúvida. Olha, os princípios da física, eles... Eu acho que não tem nenhum princípio da física que não seja formulado, na verdade, na forma de um princípio de máximo ou de um princípio de mínimo. E nesses casos todos, o cálculo variacional do mais alto valor. Tá? Então, a equação de Euler-Lagrange, ela funciona para muita coisa. Vamos resolver o problema que nós mesmos havíamos enunciado. Tá? Vamos resolver o problema que nós mesmos havíamos enunciado. Né? Então, vou fazer isso aqui. O problema do comprimento. Vamos ver como é que era o nosso problema? A gente tinha dois pontos, A e B. E eu queria descobrir A e B está fixo. Né? Aí, o que a gente fez? A gente descobriu que se isso aqui é a função y, tá? Que o comprimento da curva y entre A e B era dado pela função, pela integral de A até B, da raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dx. Eita. Dx. Nesse caso, quem era o f? Que, em geral, é de x, y e y'. O f era simplesmente a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. O que nos diz a equação de Euler? Quem é que minimiza? Qual é a y que minimiza o funcional? É a y que satisfaz a equação de Euler-Lagrange. Então, se você pegar a equação de Euler-Lagrange, ela diz que df dy menos d dx de df dy' é igual a zero. Tá? Então, é só calcular. Quanto que vale df dy? Observa bem, isso aqui não depende de y. Esse cara não depende de y. Então, df dy é igual a zero. Outra pergunta, quanto é que vale df dy'? Esse tem. Opa. Porque essa aqui é uma função, claro, de y', é só derivar parcialmente em relação a y', né? Então, isso aqui vai dar o quê? Isso vai dar, isso aqui é a mesma coisa que 1 mais y' ao quadrado elevado a meio. Então, isso aqui, na verdade, vai ser meio vezes 1 mais y' ao quadrado elevado a menos meio.
Regra do tombo, vezes 2y'. Não é isso? Esse 2 aqui até cancela com esse. Ah, não, cancela esse com esse. Então, agora você substitui esse resultado e esse resultado na equação de Euler-Lagrange. Vai ficar como, portanto, d dx de y' vezes 1 mais y' ao quadrado elevado a menos meio tem que ser igual a zero. Parece que está complicado, mas você vai ver que não está, não. Agora vamos derivar em relação a x, porque y é uma função de x. Quando a gente faz essa derivada em relação a x, certo? Esse d dx é ordinário, aquele y' é d dx, dy dx ordinário, né? Então eu vou usar a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda. Então, a derivada da primeira vezes a segunda. Mais. Derivada da segunda. Vou abrir um colchete enorme aqui assim. Vai cair menos meio. 1 mais y' ao quadrado elevado a menos 3 meios. Tá vendo? Agora, vezes a derivada de quem está dentro, que vai ser 2y', vezes y duas linhas, porque tem que fazer tudo regra da cadeia, tem que tomar um cuidadinho, né, nessas derivadas, tá? Então, isso aqui foi a derivada da segunda vezes a primeira. E tudo isso igual a zero. Tá vendo? Parece que isso vai ser uma EDO impossível de resolver, mas não vai, não. Ela vai ser uma EDO muito fácil de resolver. Porque, se você reparar bem, vou usar até outra cor aqui. Aqui tem um y duas linhas e aqui tem outro. Então, você pode escrever isso como sendo assim. Y duas linhas que multiplica. 1 mais. Vou até fazer assim. Ficar mais claro ainda. 1 sobre 1 mais y' ao quadrado. Nesse outro lado aqui apareceu menos. Vai aparecer y' ao quadrado. Esse 2 vai cancelar com esse aqui, ó. Que vai aparecer assim, y' ao quadrado. Tá vendo? Y' ao quadrado. Isso. Raiz Oi. quadrada ali no denominador. Faltou a raiz no... Faltou. E aqui, 1 mais y' ao quadrado elevado a 3 meios. Tudo isso é igual a zero. Tá? Está fatorada, por isso que ela é fácil de resolver. Porque, na verdade, isso aqui é zero. Ou quando é que isso aqui vai admitir isso aqui é igual a zero? Ou quando o que está entre colchete é zero, ou quando y duas linhas é zero. Tá? Então, a solução que vai ser portanto, uma das soluções é y duas linhas igual a zero. E a solução de y duas linhas igual a zero, as funções que quando você deriva duas vezes resultam em zero, são as retas. Então, isso aqui é y é igual a mx mais n, a reta. E aí você só tem que calcular quanto que é a reta que passa nos pontos A e B. Tá? O que eu acabei de demonstrar usando o cálculo das variações? Que no plano, com a métrica euclidiana, que é aquela que você está acostumado, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, nós sabíamos disso. Mas talvez soubéssemos apenas de forma muito intuitiva. Né? O cálculo variacional põe a mão na ferida e, de certa maneira, te dá uma ferramenta um pouco mais robusta para dizer que a menor distância entre dois pontos quando a distância é calculada usando quando você está ali no espaço euclidiano, que a menor distância entre dois pontos é a reta.
Entendeu? Beleza? Pergunta. Professor, Hum. e a outra possibilidade, essa complicadona com 1 sobre mais, 1 Desenvolve sobre ela 1 aí. mais y? Desenvolve ela. Você vai ver que esse Meu cara entre colchete chute, nunca pode ser zero. Na hora que você fizer as contas, você vai ver que o mínimo aqui, ó, vai aparecer um y' ao quadrado aqui em cima que vai cancelar o numerador. Isso vai virar uma fração só, cujo numerador não depende de y. Se você fizer um pouco de força aqui, você vê, tá? Porque quem é essa conta de fração aqui dentro? O mínimo, claramente, é 1 mais y' ao quadrado elevado a 3 meios. Isso aqui dividido por isso vai dar 1 menos y' ao quadrado. Tá? 1 menos y' ao quadrado 3 meios dividido por 1 mais y' ao quadrado elevado a meio é 3 meios menos meio, que é 1. Chuchuzinho. Aí ficou 1 menos y' menos... Só que é mais, né? Tá igual. É mais, né? Mais. Aí, com esse menos y' vai ficar menos y' ao quadrado. Cancela, cancela. Então, ficou o resultado dessa fração aqui em cima, essa conta entre colchetes dá 1 dividido por 1 mais y' ao quadrado elevado a 3 meios. Só que esta função nunca pode ser nula. Não tem jeito dela ser nula, porque ela é uma fração com numerador numérico, constante. Então, ela não pode ser nula. Né? só se considerar complexo, né? Nem se você considerar complexo. Nem se você considerar complexo. Como assim? Não viaja. O que eu estou Porque te aí o falando... y ao quadrado podia ser Ele negativo. pode Aí ser o que você quiser. Você não, então não beleza. pode ter zero no denominador, mesmo no número complexo. Tá? Aqui ele pode ser o que você quiser no complexo também. Não tem jeito de dar zero. O único jeito de dar zero é o y duas linhas ser igual a zero. E aí a coisa é linda. Você acaba de ver que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Entendeu? Entendeu? Quem mais entendeu? Assim, às vezes a gente fala, pô, mas que droga, o cara fez um monte de coisa para me dizer que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Pior que foi. Foi exatamente isso que nós fizemos aqui. E existem 2 tipos de ser humano. Aqueles que acham isso muito legal e aqueles que acham isso muito inútil. E aí você escolhe o seu time. Tá certo? Porque é só uma questão de escolha. E os dois têm o mesmo valor. Eu, às vezes, acho isso inútil. Às vezes, eu acho isso legal. Eu sou um ser humano difuso, tá? Eu ando entre um mundo e outro. Agora, vou te dar outro exemplo. Agora, aqui tem uma coisa que é poderosíssima. Que é poderosíssima. Tá? Sabe a mecânica que você está acostumado? Quando você pega a mecânica, você tem um sistema mecânico. Eu sempre gosto do sistema mecânico, talvez porque eu seja engenheiro mecânico. Você pegar o sistema mecânico, tá? Vamos pegar o sistema mais simples de todos, um sistema muito simples, tá? Sistema que você tem uma pista assim, tá bom? Isso aqui é uma superfície, tá? Digamos que isso aqui é um nível de referência. Então, você tem uma coordenada aqui, que eu sei lá, vou chamar essa coordenada de H, a altura. Aí você tem um objeto, uma bolinha que está escorregando nesse seu sistema. Tá? Você tem uma bolinha que está escorregando nesse seu sistema. Olha que e essa bolinha tem massa M e ela está sujeita ao campo gravitacional. Como que a física newtoniana trata este problema? A física newtoniana. Ela trata este problema da seguinte maneira. Tá? Vou te dizer como é que ela fala que neste ponto
tem uma força aqui para baixo, que é o peso. Ela fala que tem um peso. Essa não é a única força em cima dessa bolinha. Tem uma força que o chão faz sobre a bolinha. Tem que ser sempre as forças sobre o seu objeto, no referencial lagrangiano. Então, sei lá, que a gente vai chamar de N. Tá bom? Eu vou grifar porque são dois vetores. O que a mecânica newtoniana fala para você? A mecânica newtoniana, ela fala que a massa dessa bolinha vezes a aceleração dela é igual ao somatório da força do N mais o peso. Ou, se você preferir, a mecânica newtoniana ela também escreve isso assim, que a derivada, a taxa de variação do tempo do momento linear, e aqui ficou ruim saber. Eu vou chamar o momento linear de Q, apesar disso não ser bom, tá? É igual a N mais P, em que aquele Q é o momento linear, ou seja, é M vezes a velocidade da bolinha. Tá? Isso aqui é como a mecânica newtoniana vê. O que essa mecânica está vendo? Ela está vendo uma lei vetorial. A partir dessa lei vetorial, você faz as contas sem errar. E vai chegar num conjunto de equações diferenciais, que quando você resolve essas equações diferenciais, você sabe dizer quando a bolinha está numa posição, qual é a velocidade dela. É isso que você sabe. Que você vai conhecer a função horária do movimento da bolinha. Ou seja, quando você me diga onde ela está e eu lhe direi a velocidade da bolinha. Tá? Isso aqui é a mecânica newtoniana. Vou te falar agora como é que a mecânica racional faz isso. Tá? Mecânica racional. Ela faz o seguinte, ó. Ela vai dizer que existe um negócio aqui chamado Lagrangiana. A Lagrangiana. A Lagrangiana vai ser sempre a energia cinética menos a energia potencial. Então, isso aqui ó, é a energia cinética e essa aqui é a energia potencial. E a Lagrangiana é uma menos a outra. Muita atenção. Uma menos a outra. Tá? E o que ela fala? O que é a Lagrangiana? Ele fala que a solução do problema é quando a Lagrangiana, rapidinho, desculpa, esqueci de falar, né? A Lagrangiana, ela é, na verdade, porque quem é a energia cinética dele? A energia cinética é meio de mv ao quadrado, tá certo? E esse V, você me permita dizer aqui, ó, para você, que esse V seria a derivada do espaço em relação ao tempo, seria o x' ao quadrado, tudo bem? Velocidade x ponto ao quadrado. Pode até botar com vetor assim, x ponto ao quadrado. Tá? Isso aqui menos a energia potencial. Qual é a energia potencial dessa bolinha? A energia potencial dessa bolinha é mg vezes o h. O h vai ser a altura que ela tem. Então, a altura dessa bolinha aí, ela é simplesmente quem? Ela vai ser a altura em relação. Então, nesse ponto aqui, vamos supor que ela está na coordenada, esse aqui é o ponto de coordenadas x e y, tá certo? Né? Aqui, não, na verdade eu chamei isso de h, podia chamar de y, só para ficar mais fácil, tá? A altura vai ser o próprio y. Droga, y. Vou apagar aqui e vou escrever aqui gy. Tá bom? O que a mecânica racional fala? Ela fala que, na verdade, observa que interessante, tá? Que é esse x ponto ao quadrado aqui,
Ele é uma função de x e y. Ele vai ser quem? Ele vai ser o xzinho. Xzinho ao quadrado mais yzinho ponto ao quadrado, né? Isso que é velocidade ao quadrado. Cada coordenada do vetor velocidade ao quadrado, né? Repare que interessante, cara. Essa lagrangiana, ela é uma função, ela é uma função de quem? Ela é uma função implícita do tempo, do x e do x ponto. Tá? Igualzinho que a gente já viu ali em cima. Tá? A física racional, a mecânica racional, fala que a solução são as trajetórias que minimizam o funcional lagrangiano. Ou seja, no fundo, você tem que fazer dl dx, botar assim, porque você vai fazer coordenada a coordenada, menos dt, que aqui a variável independente é o t, que multiplica dl dx ponto, igual a zero. Então, se você fizer isso aqui, você chega nas equações do movimento daquela coisa, daquele sistema lá. Se você aplicar, se você pegar essa lagrangiana que está aqui, ó, e ela é muito fácil, a gente já tem um tempinho, essa lagrangiana lá, ela é uma função zona, é uma função grande que depende de um monte de gente. Ela é assim, quem é ela? Ela é de t, vamos fazer assim, vai, de x e x ponto, ela vai ser assim, meio de m, que multiplica a coordenada xzinho ponto ao quadrado, mais yzinho ponto ao quadrado, isso aqui foi a velocidade ao quadrado, menos mg y. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Olha que interessante. Então, vamos pegar na direção x, direção x, vou chamar isso aqui. Direção x seria assim, ó. dl dxzinho, sem grifar, menos ddt de dl dxzinho, sem grifar, ponto. Igual a zero. Aí você calcula quem é essa derivada aqui. Essa aqui vai dar zero, ó. Essa primeira aqui é identicamente igual a zero. Essa aqui não. Essa aqui vai dar quanto? Essa aqui vai dar... Derive isso aqui em relação a x ponto. Isso vai dar mx ponto. x ponto. E agora toma derivar em relação a t. Isso aqui vai dar Massa vezes mx aceleração. ponto. Igual a quanto? Zero. O que isso está nos dizendo? Que não tem aceleração na coordenada x. Tá certo? Direção y. dl dy menos ddt de dl dy ponto. Me ajude aí, vamos derivar. Essa aqui, dl dy agora tem. A dl dy agora deu quanto? mg. Menos mg. Menos mg. Tá? E a dl dy ponto vai dar a mesma coisa. Isso aqui vai dar my ponto. Então, isso significa que é menos, e tudo isso é igual a zero. Portanto, né, isso que vai dar menos mg menos my ponto igual a zero, que é a equação da outra direção. Então, está falando que a solução é resolver as duas EDO. Aí você vai ter a posição e a coordenada. A posição e a velocidade. Ou seja, se você olhar bem, a gente calcula a lagrangiana, coloca na equação de Euler-Lagrange e ela dá para a gente as equações do movimento. Se você tiver um sistema mais complicado,
É muito mais fácil usar a lagrangiana. Para o sistema simples, a gente fica com vontade de usar a física newtoniana. Mas se você tem um sistema mais complicado, eu não vou fazer ele inteiro, só vou te dar um exemplo. Tá? Acho que essa altura já deve estar meio cansado. Vamos fazer um sistema complicado aqui. Um pêndulo que tem uma mola. E uma massa M. Tá? Às vezes parece que é super complicado. Se a gente for usar, sabe, qual é a EDO que resolve as EDOs ou as equações do movimento para isso aqui? Isso parece complicadíssimo, mas não é tão complicado. A única coisa que você precisa definir é uma energia cinética e uma energia potencial. Não importa em que sistema de coordenadas, no sistema de coordenadas que você quiser, do jeito que você quiser. Se aquelas duas coordenadas te informarem onde está a bolinha, tá ótimo. Tá? Nesse caso aqui, um sistema de coordenada muito conveniente é você botar aqui, por exemplo, um ângulo θ e um comprimento que eu vou chamar de, sei lá, R. θ e R. Tá? Então, se você quiser saber, aí você calcula qual é a posição da bolinha. A posição dessa bolinha nesse sistema de coordenadas, você pode dizer, sem medo de errar, que ela vai ser dada por quê? A posição x dela. A posição x vai ser R, que multiplica, neste caso, seno de θ. Não é isso? Isso aqui é o seno de θ. Eu vou botar isso aqui como sendo menos o cosseno de θ. Só porque ela está abaixo. Vamos supor que eu estou colocando meu sistema de coordenadas assim. Ó. Isso aqui tem muito de arbitrário aqui, tá? A gente poderia... Eu estou botando a minha gravidade aqui para baixo, assim. Cara, olha que interessante. Uma vez que eu te dei essa posição aí, você sabe derivar isso aqui para achar quem é o x ponto. É um negócio meio mecânico, meio fácil de fazer. Só dá trabalho, mas você faz assim, bebendo um copo de vinho, tá? Porque você vai lá e fala, regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Aqui vai aparecer cosseno de θ mais seno de θ vezes θ ponto, né? Porque tem a regra do pronto. Aí já achou a velocidade, tá bom. Para na velocidade. Tá? Para na velocidade. Você tem um vetor velocidade que, na verdade, ele é assim. Ó. Vou botar ele grandão assim. Ele é, não assim. R ponto seno θ mais R θ ponto cosseno θ, vírgula, R ponto menos R ponto cosseno θ mais R θ ponto seno θ. Fecha. Aí. Fiz a velocidade. Como é que calcula a velocidade ao quadrado para fazer energia cinética? Faz isso, produto escalar com ele mesmo. Vai dar isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Tem que fazer as contas. Você não tem que botar vetor para lá, vetor para cá, nada. Quando você calculou a velocidade ao quadrado, você já sabe a energia cinética. É só botar m dividido por 2 vezes o número que você achou aqui. A energia potencial, em geral, a energia potencial é muito fácil. Né? A energia potencial vai ser só... Aqui ela vai ter duas energias potenciais, tem que somar todas. Né? Tem que somar todas. Ela vai ter um potencial gravitacional. Energia potencial de T. Tá? Ela vai ter um potencial gravitacional, que vai ser quem? A altura dela. Então, seria uma coisa do tipo menos mg r cosseno θ. Essa é uma. E ela tem outra, que seria mais ou menos a seguinte, seria assim, mais o potencial elástico, que seria assim, uma coisa do tipo R
menos R0, que é a elongação dela, ao quadrado sobre 2 vezes K. Pronto. A sua lagrangiana vai ficar uma coisa grande, porque a lagrangiana vai ser mv ao quadrado, certo? mv ao quadrado, que multiplica todo esse negócio aqui, que esse x ao quadrado, menos a potencial, que é isso aqui tudo, mas ela é uma função escalar. Aí depois você faz o quê? Você pega essa função e bota aqui, aplica na sua equação de Euler-Lagrange, em que as variáveis vão ser, naquele caso, o θ e o r. Θ e r. Essas vão ser as duas variáveis generalizadas do seu problema. Certo? Isso, está tudo escrito em termos de θ e r, tá vendo? A sua energia potencial vai aparecer em termos de θ e r, aqui aparece tudo em termos de θ e r. A sua lagrangiana aqui, ela é uma função de quem? Ela é uma função de t, de θ e r. Isso aqui são as coordenadas que fazem o papel do x, né? E ela vai ser de θ ponto e r ponto. Isso aqui faz a coordenada que faz o papel do y, né? Ou do y, não, do x ponto. X ponto. É de uma ou outra, tá? É sempre assim, uma ou outra, não são as duas ao mesmo tempo, não, tá? Vou até apagar isso aqui, que na verdade é uma ou outra, né? Você tem duas. Então, o que eu estou querendo te dizer? A mecânica reescreveu suas leis depois do cálculo variacional. Na verdade, se você for estudar, fizer um curso mais avançado de mecânica mesmo, física, você vai ver que você não vai tratar mais a lei de Newton como sendo aquilo não, que você está acostumado. Você vai tratar a lei de Newton como sendo a função que minimize o funcional lagrangiano. Determine a lagrangiana e substitui na equação de Euler-Lagrange. Tá? Todos os princípios da física. Oi. Desculpa interromper. Eu posso dizer que o lagrangiano ele depende do tempo, porque Claro. ele tem a derivada temporal, né? Mas eu não sei se não é explicitamente, né? Eu não sei. Às vezes existem problemas em que às vezes ela aparece. Bastaria você ter um potencial aqui que variasse com o tempo. Não seria difícil imaginar isso, Felipe. É só você agora botar isso aqui como sendo uma carga positiva. E você bota agora uma corrente alternada passando ali em cima. Esse cara vai ficar sentindo essa corrente alternada. Vai aparecer um termo temporal ali. Tá? Não é tão frequente que apareça, mas aparece. É um forçamento. Lagrange, assim como não é tão... Você precisa, quando você pegar os problemas na física newtoniana, você precisa ter um forçamento temporal que fica lá para aparecer explicitamente uma função do tempo na segunda lei de Newton. Aqui é igual. Para aparecer explicitamente uma função do tempo na segunda lei de Newton, você tem que ter um forçamento temporal, meio que artificial. Ou um planeta que fica passando de perto, sei lá, sabe? Na física, na astrofísica, essas coisas. Tá bom? Mas uma coisa que é importante, que eu queria que ficasse assim mais ou menos amalgamada, que você entendesse, todos, né? É que se você tem uma equação que governa um problema físico, esta equação que governa o seu problema físico, ela é derivada de uma lagrangiana. Derivada, que eu quero dizer, não diferenciada. Ela veio de uma lagrangiana. Ela é a equação de Euler-Lagrange de um determinado sistema físico. Então, eu quero virar um pouco a sua maneira de pensar. Como que eu quero que você pense quando você olhar uma equação governante? Como você pense também. Note bem, o cientista, ele é capaz de enxergar a mesma coisa de diversas maneiras. O cientista, pessoa erudita, inteligente, ela é capaz de enxergar a mesma coisa por diversos ângulos. Então, aqui é outra maneira que eu queria que você enxergasse os problemas. Quando você tem uma equação diferencial, aquela equação representa, ela é a equação de Euler-Lagrange de algum sistema, de alguma lagrangiana. Talvez você não saiba dizer que lagrangiana é essa. Talvez determinar esta lagrangiana seja um problema, tá? Mas você pode confiar, ou você pode interpretar aquela equação diferencial, ou aquele conjunto de equações diferenciais,
como um conjunto de equações que satisfaz a um princípio de mínima ação. O nome daquela integral também pode ser ação. Esqueci de falar. Que feio. O nome daquela integralzona lá, do funcional, pode ser ação. Aquilo pode ser um princípio de mínima ação. Tá? Que é o quê? Minimizando o funcional lagrangiano. Talvez você não conheça esse funcional. Talvez a sua busca seja por ele. Tá? Mas a equação governante é algum funcional. É o mínimo de algum funcional na equação de Euler-Lagrange. Tá bom? Eu vou usar esse tipo de ideia na aula que vem. E a formulação do cálculo variacional. E um exercício para você treinar. Tem 2 exercícios clássicos. Um eu não vou colocar, você procura na internet, se diverte, chama a Baquistócrona. Depois você lembra dele, é clássico aí, tá? Mas eu vou botar aqui, problema, estudo dirigido, não sei qual é, já o número. 4, estudo dirigido 4, ou 3, não sei. Professor, é o 4 se você considerar o último de Kontorovich, o 3. Então considerarei ele o Kontorovich. 3 e esse aqui é o 4. Tá? Estudo dirigido 4. Determine o sólido de revolução. De menor volume. Formado. Caraca, como é que é o nome da curva que forma o sólido de revolução? Geratriz. Formado por uma geratriz entre 2 pontos. Vou botar para facilitar no primeiro quadrante. Mas, na verdade, isso é bobagem. Deixa eu te mostrar o que eu quero que você faça. É bico. Você vai dar conta, é só você se lembrar. Pega 2 pontos aqui, ó. Eu quero que você faça esses 2 pontos assim, tipo assim. A, aí aqui tem uma Y de A. Opa, Ctrl Z. Ah, não, serve. B. Aqui tem uma Y de B. Então, você tem uma função, você pode pegar uma função que passa por esses 2 pontos assim, ó. Tá certo? E você vai gerar um volume aqui, ó. Você pode fazer um volume. Ah, e a geratriz de revolução, eu tenho que dizer, ao redor do X. Não, olha, eu vou fazer diferente. Eu acho que fica mais legal, porque vai ficar um pouco mais restrito o problema, menos geral. Quanto menos geral, melhor. Nesse caso, só para ficar mais fácil, tá? Ter menos complicações. Eu acho que esse é mais fácil. Sólido de revolução. Determine o sólido de revolução. Ao redor de Y, de menor volume, formado por uma geratriz que passa pela origem, que contém a origem. Na verdade, você vai ver que ela só pode conter por uma geratriz que contém a origem. E passa por um ponto no primeiro quadrante. Pronto. O
Que ele vai ficar, eu vou desenhar um qualquer aqui para você, só para você saber que sólido de revolução é esse. Você pode calcular tanto um como o outro, porque no fundo, na verdade é isso, determine a geratriz. Eu quero saber quem é a geratriz. Ou seja, uma certa função y de x, tá? Se você botar um ponto qualquer aqui, ó, esse aqui é o ponto, chama isso aqui de B. Esse aqui vai ser o y de B, tá? Fixo. Na verdade, para eu fixar esse ponto aqui, como é que seria assim ainda mais bonito, hein? Se na verdade ele fosse B também. Olha, ia ser muito legal isso. Vou fazer um quadrado, hein? B e B. Ah, nesse jeito aqui. Quadrado não, no retângulo. Ah, não, quadrado, pô. Quadrado, ó. Isso aqui é um quadrado. Aí isso vai de 0 a B, de 0 a B. Existem infinitas geratrizes que saem da origem e chegam aqui, ó. Você pode calcular o sólido de revolução ao redor do Y. Calcular esse volume aqui. Esse volume, ele é dado em termos de uma certa integral que vai de A até B. Isso aqui vai ser uma f de x, de y e de y' dx. Determine a y. Entendeu o problema ou não? Professor, B também é a altura, é isso mesmo? O B também vai ser a altura, né? Vai, porque eu forcei a barra, né? Eu botei esse volume aí na forçada barra. Professor, uma dúvida. Essa é aquela função que dá o símbolo da UNB, o logo da UNB? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá? Deixa eu pensar numa coisa aqui. Eu já ouvi falar que a logo da UNB foi calculada por um professor da matemática, algo assim, aí não sei, né? Ficou um pouco parecido. Minha ficou. Mas não foi de propósito, eu não tenho a menor ideia disso aí, tá? Deixa eu só ter certeza desse problema aqui. Eu acho que é esse mesmo. Estou em dúvida, não vou mentir para você. Não vou mentir para você. Eu fiquei meio em dúvida. Não, peraí, que eu tô pensando aqui, tá? Não é o volume, não. Desculpa. Vai dar certo, vai ficar bonito se for o volume, não. É a área. Mas a área do superficial do sólido de revolução. Vou tentar fazer esse desenho melhor. É a área, tá? Desculpa aí, ó. É a área. Se eu deixasse você sair com isso aqui com o volume, talvez você passasse o fim de semana chateado comigo. Eu quero a área. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou reescrever o enunciado ali em cima. Vamos supor que você pega uma função que começa aqui, termina aqui.
que esse aqui é o ponto B, tá bom? E, obviamente, ela está restrita. Esse ponto aqui também é conhecido e eu vou restringir para ser B, porque eu quis, podia ser outra coisa, tá? Quando você fizer o sólido de revolução nisso aqui, agora eu acho que vou pegar esse aqui mesmo, porque a integral vai ficar mais simples. Você concorda comigo que isso aqui vai ter uma área superficial? Esse negócio aqui, ele dá um tipo de uma cônica assim, ó, e ela tem essa área. Eu quero que você determine para mim a menor. Determine y que minimiza a área. Legal. É isso que eu quero. Tá? O y que gasta menos tinta. É isso aí. Tá bom? Então, de menor volume, não. Sólido de revolução, de menor área. Superficial interna. Tá? Só a parte interna, sem a tampa. Tá? Ao redor do eixo X mesmo. Pronto. Isso aí, pessoal, que eu quero. Usa o cálculo. Você está começando. Isso tem um nome. Essas são as geodésicas. Né? Você está procurando uma geodésica. Uma curva de menor área. Curva de menor área. É isso que você está fazendo. Esse aqui é um primeiro passo na direção do cálculo diferencial, da geometria diferencial. Um passo muito interessante, na verdade, mas que vai te levar lá. E tá aí o exercício para você fazer, para você se divertir no fim de semana. Estudo dirigido número 4. Dúvidas? Se não há mais dúvidas, quero deixar. Professor, Oi, filho. Boa. é só uma coisa assim que eu estava pensando quando o senhor Fala. falou aí no programa de modelagem aí, que o senhor até falou de uma estação elétrica e tudo, que eu estava, né, recordando aqui da modelagem que a gente faz em vibrações e tudo, que quando a gente tem uma força, uma estação externa, ela entra igualando com o lagrangiano, não é? Porque aí, no caso, a gente está limitando, né? Assim, tá tentando encontrar o mínimo, não é isso? O Essa mínimo. Lagrangiana é igual a zero. Mas aí É. quando entra uma forçação externa, fica esse Lagrangiano igual a essa força externa, não é isso? Se você tiver uma força, é porque quando eu botei, por isso que eu botei ali uma carga, porque eu não queria entrar nessa discussão. Porque se eu colocar uma carga, eu vou ter um potencial que eu posso botar energia potencial. A Ah, força, sim. quando ela entra mudando a condição de contorno, é diferente, tá? Aí você tem Tá. razão. Tanto a força como a dissipação, a gente pode fazer uma Lagrangiana com dissipação, você entendeu? Ela tem, em vez de ser igual a zero, ela vai ser igual a um Entendi. Q, sabe? Mas aí você tem razão, não é assim que vai fazer. Existem muitas outras generalidades, assim, esse negócio vai para frente, entendeu? Esse negócio Tá, vai para frente. Mas você tem razão. Mas, quer dizer, o meu intuito ali era só mostrar como o tempo aparece explicitamente. Mas se claro. você tiver uma força que fica ali, pum, 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 e você não tem um potencial gerador dessa força, tá? Então você está na pior. Agora você vai ter que usar essa formulação que você falou, que na verdade essa formulação está mexendo no contorno. Você Uhum. está botando um forçamento que vai aparecer na sua EDO como uma não homogeneidade. É isso que você está fazendo. Assim como aparece lá quando você está fazendo uma modelagem do sistema vibrante, né? Você tem um F a mais, que aparece como o quê? Como uma não homogeneidade. Se você Uhum. pensar na lei de Newton, o que acontece com a lei de Newton? A taxa de variação do momento linear vai dar sempre energia cinética.
o somatório das forças que você conhece o potencial delas vai dar energia potencial. Quais são as forças que conhece o potencial? Na verdade, praticamente todas. Aí você inventa uma força que, na verdade, é uma condição de contorno que muda todo o tempo. Aí não tem jeito, ela entra como uma não homogeneidade na sua equação. Se você estiver escrevendo ela usando, por exemplo, como uma energia potencial, você vai estragar aquela ideia da energia potencial. Se você pega um sistema de forças conservativas, você sempre pode escrever aquilo como dE igual a zero, onde E é uma energia total. Isso aí é a solução que o cálculo deu para este problema. O cálculo diferencial deu outra solução. O cálculo tem problemas em resolver o que você acabou de falar para mim aí. Porque ele não consegue colocar tudo dentro de um diferencial só se o forçamento você não tem o potencial para ele. Já a equação de Euler-Lagrange consegue, fazendo exatamente isso que você falou. Muito bem observado. Entendi. Onde é que você estudou isso? Em vibrações, né? Lógico. É que eu estou pegando vibrações mecânicas junto Ah, com a legal. matéria. Vibrações Eu lembrei. mecânicas na pós? Na É da pós. pós, com a professora Aline, isso. Ah, provavelmente ela está desenvolvendo esse tipo de coisa aqui. Sim. Ou Mas eu desenvolvendo. entendi que o senhor comentou, então, essa força elétrica como dentro do potencial, né, de um campo elétrico, né? Se eu colocasse, porque aqui vale qualquer coisa, qualquer força que você consiga escrever na forma de potencial. Entendi. Tá? Perfeito, tá bom. Valeu, garoto. Obrigado, senhor. Obrigado, gente. Mais perguntas? É isso, pessoal. Então, vamos parar a gravação.